Já está na linha com a gente, é o secretário estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul. Bom, secretário, na última semana a Secretaria do Tesouro Nacional informou que não irá modificar o seu entendimento, aquele entendimento sobre os dados que levaram a rejeitar a proposta de pré-acordo do governo do Rio Grande do Sul para adesão do regime de recuperação fiscal. O governo conta com esse regime de recuperação fiscal para salvar as contas do Estado, né, para os próximos anos que vem por aí. Enfim, como que o Estado recebeu essa informação e como que está trabalhando agora para conseguir ingressar nesse regime proposto pelo governo federal, hein, o secretário? Olha, com muita naturalidade. Ninguém haveria de imaginar que a Secretaria do Tesouro Nacional mudasse o seu parecer. De que se trata efetivamente? Durante muitos anos, aproximadamente 20 anos, o Rio Grande do Sul, para não precisar apertar o garrote e diminuir o gasto com custeio e pessoal, acabou se escutando, se protegendo, no parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, dizendo que o percentual que nós gastamos com folha de pagamento, com pessoal, é menor do que efetivamente a gente gasta. Por que isso acontece? Simplesmente, Luciano, porque o Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão aferidor conforme a lei de responsabilidade fiscal, exclui, por exemplo, pensionistas, funções gratificadas, imposto de renda e etc, etc, da base de cálculo. Ora, isso tudo é gasto com pessoal, é folha de pagamento. Por que ele exclui? Se não excluísse, o Rio Grande do Sul já há muito tempo, nesses governos anteriores todos, estava gastando mais do que a lei de responsabilidade fiscal preconiza, limita. E aí não poderia ter buscado nenhum empréstimo, como o Sartori é o único governador que não pôde buscar nenhum tostão de empréstimo até aqui. E aí não poderia ter buscado empréstimos, outros governadores teriam que tomar decisões de não dar correções de aumentos, não poderiam aumentar a estrutura do Estado, não poderiam contratar com tanta facilidade pessoal, e isto sempre serviu para o Estado. Ocorre que no artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal aparecem os critérios de gastos com pessoal. E estes critérios de gastos com pessoal incluem tudo. E aí, naturalmente, o Rio Grande do Sul gasta mais do que os 70% para poder aderir ao regime de recuperação fiscal, que, como tu muito bem disseste, é necessário, é fundamental. Se alguém me perguntar, é um grande negócio, eu posso assegurar que talvez não seja. Sim. Mas não tem outra alternativa para o Rio Grande do Sul sair desse atoleiro que se encontra, e não por responsabilidade de culpa do atual governante, que afinal de contas é o primeiro governador do estado que não pode pegar um tostão de empréstimo e que está tentando enfrentar essa situação, porque por longo tempo o Rio Grande do Sul e todos os governantes gastaram mais do que arrecadavam. Como é que financiaram isso? Como é que conseguia pagar? Com empréstimos, se endividando. Com depósitos judiciais em bilhões de reais. Com a venda de estatais, tipo CE e CRT. Com a abertura do capital do Banrisul no período da IEDA. E com outras alternativas que eram possíveis pela lei lá pelos anos 70 e 80 e que hoje não são mais possíveis. Sim. Como, por exemplo, a emissão de letras do Tesouro do Estado. Bom, essa é a nossa realidade e tu tens toda a razão no sentido de dizer, se o Rio Grande do Sul não tiver aprovado na Assembleia Legislativa a adesão ao regime, se nós não conseguirmos superar as questões nessa Câmara de Conciliação e Arbitragem em Brasília, verdadeiramente o Rio Grande do Sul vai experimentar momentos de grande desafio. Pois é, isso foi uma fala que o deputado federal Darcísio Peronge, do PMDB, que é um dos articuladores entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e o governo federal para conseguir esta conciliação, essa questão da recuperação fiscal do estado, fez aqui na rádio. Ele salientou de que se não ingressar nesse regime de recuperação fiscal, próximo ano o Estado poderá, além de parcelar a folha, atrasar a folha em outras parcelas, 1 mês ou 2 meses, até o deputado citou aqui, e também atrasar repasses para saúde, educação e segurança pública. É temerário mesmo isso, ô secretário? Isso não, pode realmente acontecer? O deputado Peronde fala com exatidão e tem sido um grande parceiro do Rio Grande do Sul. E isso nos deixa confortado na medida em que o parlamentar, deputado federal Peronde, tem feito a sua parte no sentido de nos auxiliar.
E quando ele fala isso, fala com propriedade, por ser verdadeiro exatamente esse risco e esse fato. A população muitas vezes ela é mais imediatista e até a gente entenda que assim seja, e talvez a gente não pare para pensar, mas governo após governo cada vez menos o Rio Grande do Sul investe com recursos próprios. E definitivamente cada vez mais foi apresentando o garrote do ponto de vista das finanças públicas. Bom, agora chegou a hora da verdade. É como um cheque especial, é como um cartão de crédito, que você chega a um determinado momento que não tem mais nem como parcelá-lo. Lamentavelmente, é essa a situação do nosso Estado. E é ao governador Sartori e a nós que cabe enfrentar essa situação. Felizmente, com o apoio de abnegados e bons parlamentares e representantes do Estado, como é o caso do deputado Darciso Perotti. Secretário Giovanni Felto, secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Uma vitória foi conseguida na última semana em Brasília. O senhor, inclusive, esteve em Brasília a semana inteira, não é, secretário, para fazer essas articulações. É a questão, vitória, eu digo para o Estado do Rio Grande do Sul, na questão dos projetos que ele pensa em colocar em prática. Essa situação da venda das ações do Banrisul são quase 49%. Já teve a aprovação? Quando que vai se efetivar esse processo nas bolsas de valores, também a âmbito internacional, hein, o secretário? Bom, na verdade, o presidente da República, com a participação da bancada gaúcha do PMDB, e nós todos envolvidos, o vice-governador Cairoli, nós estivemos em Brasília por diversos dias, efetivamente, para superarmos a primeira questão que dava conta da primeira reunião da Câmara de Conciliação e Arbitragem, no sentido de encontrarmos mecanismos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com a Advocacia-Geral da União, a nossa PGE aqui do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda, definitivamente superarmos, eventualmente, as compreensões jurídicas, técnicas e financeiras para que nós possamos fazer a adesão ao regime de recuperação fiscal. E o outro ponto, definitivamente, foi alcançado no sentido de que, com agilidade, com brevidade, o presidente da República, Michel Temer, publicasse um decreto, que é uma exigência legal, para que pudesse as ações do Banrisul, mantendo o controle do banco na mão dos gaúchos, isso o governador Sartori não abre mão, para que a gente pudesse fazer aí um roadshow. A gente não, os técnicos do banco, os bancos contratados para fazer essa operação no cenário nacional e no mercado internacional pudessem definitivamente ter essa autorização, porque é uma exigência legal. Agora é a expectativa de que esses técnicos e que o próprio banco arbitrem a data mais específica para fazer esse roadshow e, ao mesmo tempo, além de andar pelo mundo para ir nos grandes mercados de bolsas de valores oferecendo as ações do Banrisul em maior volume, já que houve abertura do capital do Banrisul no governo Ieda, para que definitivamente esses papéis possam ser negociados nas próximas semanas ou nos próximos meses. Essa decisão não cabe a nós e eu não tenho controle sobre isso. Qual é a expectativa? Estamos no aguardo. Sim. E certamente no momento em que eles entenderem tecnicamente que o mercado possa estar mais favorável ou tenham se complementado todas as ações preparatórias para essa negociação, esse processo pode se dar de uma forma mais tranquila, mais correta. E a gente tem a expectativa que ocorra o mais rapidamente possível. Certo. Secretário, quanto em valores o governo do Estado do Rio Grande do Sul pretende ter em caixa com a venda dessas ações? Quanto que se projeta, mais ou menos? Não pode, Luciano, fazer nenhuma ilação, projeção em termos de valores. A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, ela é absolutamente inclemente no sentido da confidencialidade. Qualquer projeção, qualquer data que eu disser ou algum agente do governo afirmar pode gerar alguma situação de desconforto, de desequilíbrio e até mesmo de sustação, eventualmente, de processo. Então, eu não posso fazer uma projeção. As ações do banco estão sendo negociadas no mercado de valores, como é o caso da Bolsa de São Paulo e Bovespa, e elas têm uma certa cotação. Por outro lado, você também tem o valor patrimonial das ações do Banrisul e o volume de ações que vão ao mercado ultrapassam 120 mil ações. Então,
não dá para fazer projeção, não dá para dizer que montante a gente espera arrecadar, porque desde da notícia, digamos assim, de um fato relevante, que é uma exigência legal, que ocorreu já há aproximadamente 30 dias atrás, nós estamos absolutamente premidos, obrigados ao regime de confidencialidade em relação a esta operação. Secretário Estadual da Fazenda, Giovanni Feld. Secretário, só para a gente fechar aqui, porque a entrevista com o senhor, as perguntas dos ouvintes é uma só, o senhor deve saber qual é a questão do pagamento do salário. Fecha dia 13 a folha para todos os funcionários do Estado do Rio Grande do Sul, secretário? Olha, hoje, Luciano, nós pagamos como todo o segundo dia útil de cada mês, nós pagamos todos os servidores de fundação, empresas públicas, que têm o seu regime de contratação via CLT, pelas suas implicações, fruto de acordos de trabalho coletivo. Como sempre, pagamos o salário na totalidade, isso representa aproximadamente 5.500 profissionais. Desde que nós estamos com essa dificuldade e esperamos que ela venha a ser superada ou não, depende muito da Assembleia, da sociedade, o fato é que nós tenhamos condições de fazer o pagamento. Todas as vezes que nós anunciamos uma data, nós nunca ultrapassamos a data que nós anunciamos. Pelo contrário, sempre pagamos um pouquinho antes, ou na maioria das vezes antes. É com a busca de dar uma certa previsibilidade para que as pessoas possam minimamente se organizar dentro desse quadro de angústia e dificuldade que acomete a todos. Então, certamente não vai ultrapassar a data que foi anunciada e que você mesmo explicitou. Em relação ao futuro, o Rio Grande do Sul precisa ter uma operação na relação do Banrisul bastante favorável. Esperamos que o mercado possa apresentar o mais favorável e com brevidade possível, porque esse dinheiro é necessário. Também precisamos que a economia definitivamente cresça. Ela está crescendo, mas muito timidamente, e é imperioso, necessário que definitivamente a gente possa aderir ao regime de recuperação fiscal, que vai depender da Assembleia e vai depender dessas injunções e negociações em Brasília. Então, é um desafio, ou são desafios muito grandes, pelos quais nós temos que passar, e seguramente, se não houver adesão ao regime de recuperação fiscal, se não houver a aprovação aqui na Assembleia Legislativa de algumas matérias que a gente vê muita movimentação, de incompreensão, de contrariedade, o que é legítimo e de certa forma também acolhemos, certamente nós vamos experimentar momentos e meses futuros de muito desafio, podem ter certeza. E não só nesse governo, nos outros governos também. E definitivamente gastar mais do que arrecada durante décadas e décadas, e especialmente gastar como se gastou no último período de governo que nós sucedemos, certamente traz conta e conta pesada. Para arrumar a casa leva muito tempo, para desarranjá-la não precisa tanto tempo assim.